Amém? Vamos apresentar então a vida da Alice, gente, em nome de Jesus. Estenda a sua mão para cá. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, nós estamos aqui, Deus, diante da Tua igreja, diante dos pais, dos padrinhos, ó Deus, para apresentar a vida da Alice. Senhor, obrigado por essa oportunidade. Eu sei da minha responsabilidade, Senhor, nesse momento como sacerdote, e eu quero, meu Deus, fazer jus à Tua palavra e usá-la, meu Pai, nesse momento. Porque assim como Jesus foi apresentado, a Alice também será apresentada agora. Como sacerdote, meu Deus, e com a Tua igreja, nós apresentamos a vida da Alice agora. Unjamos, ó Pai, oramos e ungimos ela, Pai, para o Teu santo nome. Abençoe a sua infância. Livra ela de toda doença, toda enfermidade. Livra ela de todo abusador. Livra ela, Senhor, de todo mal, Senhor. Na sua adolescência, meu Pai, que o Senhor venha cobrir a vida dela. Livra ela de toda rebeldia, toda desobediência. Que quando ela for, Senhor, adulta, o Senhor prepare o marido, prepare a família. Nós, como igreja, abençoamos cada passo dela, Senhor. Em nome de Jesus, colocamos diante do único e vivo Deus, ó Pai. Amém e amém. Diga comigo assim, Alice. Alice, essa noite, como igreja, nós te abençoamos. Declaramos sobre a tua vida toda sorte de bênção. E a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, igreja, glória a Deus. Vamos entregar aqui agora para o papai o óleo para ungir ela e para a mamãe o certificado. Vamos tirar uma foto aqui, vem cá. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom todo tempo. Parabéns, ela é uma princesa. Gente, vamos para a palavra do Senhor agora. Quem está na expectativa aí? Irmãos, essa semana eu ganhei um presente. Glória a Deus, amém? Um relógio aqui para a igreja. Pega aí meu computador, por favor. Vocês acreditam, gente? Aí ele falou assim, chegou o Mercado Livre para você. Eu falei assim, ó, deve ser um presente, uma caixinha assim, foi bonita, né? Falei, ai meu Deus, sabia que Deus ia me honrar. Um relógio para pôr aqui na minha cara.
Falei, parabéns, pastora. Deus tocou para mim te dar. Falei, aham. Gente, vamos para a palavra de Deus, amém? Nós estamos, dedicando os nossos domingos para falar do Senhor Jesus, amém? E hoje não será diferente, por isso eu queria que você pegasse a sua Bíblia comigo e abrisse lá no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 1, verso de número 23. O Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Para todos sempre, amém? Glória a Deus. Quem já fez essa oração, irmãos? Se pudesse, nós faríamos ela todos os dias, amém? Mateus 1, 23, diz assim o texto: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Gravou isso? Isaías 9:6. Porque um menino nasceu, um filho foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, ou Pai Eterno, Príncipe da Paz. Fala conosco, Senhor, porque precisamos ouvir a Tua voz. Cerca agora esse ambiente com os seus anjos, e aonde tiver, Senhor, qualquer interferência maligna que tente, meu Pai, contra as nossas vidas e contra esse culto, que o anjo do Senhor repreenda. Que o Senhor venha agora nos cercar com um muro de fogo, meu Deus, nos protegendo de toda e qualquer investida do inimigo. Que cada coração agora seja uma terra, Senhor, fértil, para que cada palavra seja nesse momento, meu Deus, como uma semente que vai frutificar, germinar, crescer, prosperar. Deus, eu abençoo cada vida aqui nessa noite, e que nenhum ladrão da semente, meu Pai, venha dispersar o teu povo agora, porque eles ouvirão e receberão a tua palavra em nome de Jesus. Coloque a sua mão na altura do teu coração e diga comigo assim: neste momento, o meu coração é uma terra fértil, e agora receberá sementes do céu, e vai germinar, vai prosperar, e vai gerar muitos frutos em minha vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos aplaudir o Senhor pela palavra dele. Glória a Deus, amém, irmãos? Eu tenho pouco tempo e muita mensagem, mas eu creio que você, se prestar atenção, nós vamos chegar aqui no entendimento e vamos sair daqui, sabe, com mais uma estrutura do que é Jesus Cristo nas nossas vidas, amém? Irmãos, eu tenho colocado no meu coração nesse tempo de estar falando sobre Jesus, por quê? Porque muitas pessoas, irmãos, elas conhecem a Bíblia de Deus, mas não conhecem o Deus da Bíblia. Muitas pessoas ultimamente conhecem a igreja de Jesus, mas não têm um conhecimento do Jesus da igreja. Então, maior do que você, sabe, estar na igreja de Cristo, é você saber quem é o Cristo da igreja. Maior do que você ler o texto da palavra de Deus, é você conhecer quem é o Deus que está por trás das Escrituras. E o meu encargo aqui hoje é trazer para nós esses dois textos como referência de quem é Jesus. O primeiro texto qual nós lemos, ele vai mencionar que uma mulher que era virgem, a Virgem Maria, ela daria à luz a um filho, e que esse filho teria como nome Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. E eu quero que você preste atenção, porque eu vou te dar pelo menos 4 características aqui de Jesus para a nossa vida hoje, amém? Quando nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo e reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, uma das coisas que nós recebemos juntamente com Cristo é a palavra Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Irmãos, a primeira coisa que eu quero te incentivar para ter Jesus na sua vida é que quando você tem Jesus na sua vida, Ele estará com você todos os dias da sua vida.
A palavra do Senhor diz que quando Jesus entra na nossa vida, Ele não nos abandonará. Eis que jamais te abandonarei, eu não te deixarei. Jesus, quando entra na nossa vida, seja nos momentos bons ou nos momentos difíceis, Ele sempre estará conosco. E você tem um Deus, um Jesus que se chama Emanuel. Eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado. Acabamos de orar aqui por pessoas que têm enfrentado situações de enfermidade, mas mesmo no leito de enfermidade, o Emanuel está lá. O Deus que está presente em todos os momentos da nossa vida. É por isso que você precisa saber que quando você tem Jesus, você tem Ele não só nas Escrituras, não só no seu coração, mas em todos os momentos da sua vida. Diga assim: Jesus é Emanuel, o Deus que está presente em todos os momentos. Cadê a primeira pessoa que acredita nisso? Aleluia, amém, irmãos? É por isso que é importante nós confessarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, porque a palavra Emanuel se cumpre em nossa vida. Irmãos, a Bíblia não nos garante, irmãos, que vai ser um mar de rosas. A Bíblia não nos garante que nós vamos ter só dias bons. Pelo contrário, a Bíblia nos garante que nesse mundo tereis aflições. Mas ele diz: tem de bom ânimo, porque eu serei Emanuel. Eu serei com você. Ou seja, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, quem tem Jesus no coração não passa por esses momentos difíceis. Qual que é a diferença, irmão, de quem tem Jesus para quem não tem? Quem tem Jesus, ele está mesmo na luta, sabendo que ele está com alguém te ajudando. Quem não tem Jesus, aí procura às vezes um Deus em outro lugar, fica desesperado, porque todo mundo tem uma necessidade de Deus, irmãos. Você pensa que as pessoas procuram outras religiões simplesmente porque querem outras religiões? Não, é porque todo mundo tem uma necessidade de Deus. Olha para você ver, mas a diferença é que os outros deuses, eles ficam lá naquela igreja. Jesus, quando você sai daqui, ele sai dentro de você. Sabe, irmãos, isso é a vantagem, porque Jesus não é uma religião. Jesus é vida. É vida. Diga isso comigo: Jesus é vida. Quando nós temos Jesus, irmãos, a Bíblia diz: quando passares pelas águas. Sabe o detalhe disso aqui? É que não está dizendo se você passar. Está dizendo você vai passar. Porque todos aqui, irmãos, têm o dia mau. O dia mau chega para todo mundo. Mas entenda algo: você tem uma palavra. E a palavra é: eu tenho Jesus. E a palavra é: eu tenho Emanuel. E ainda que eu passar pelas águas, elas não vão me afogar. Se você passar pelo fogo, ele não te queimará. Qual que é a diferença? É que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram condenados para estar na fornalha de fogo. Mas quando lançaram ele, o rei disse: lançamos 3. E por que eu estou vendo o quarto? É porque o quarto homem da fornalha, chamado Emanuel. A gente pensa que Jesus nasceu lá no Novo Testamento, mas Jesus nasceu também na fornalha. O Emanuel estava presente na fornalha. E quando lançaram Daniel na cova dos leões, o Emanuel estava com ele na cova dos leões. E quando Jonas foi engolido pela baleia, o Emanuel também estava no ventre da baleia. Não importa qual seja a situação que você vai passar, se você tem Jesus, você tem Emanuel. Se você tem Emanuel, você tem um Deus presente em todos os momentos. Será que você pode pelo menos dar um glória a Deus? Porque Jesus está presente em sua vida. Aleluia! Sabe, irmãos, a presença de Jesus vale mais do que qualquer coisa. Porque às vezes você não tem dinheiro, mas você tem a presença. Às vezes você não tem amigos, mas você tem a presença. Às vezes você vai se encontrar sozinho no seu quarto, desesperado, às vezes em crise de pânico, crise de ansiedade. Você fala: o que fazer? Lembrar dessa palavra: o Emanuel está comigo. Ah, mas o que eu vou fazer? Eu queria tanto fazer alguma coisa, mas não tem ninguém para me ajudar. Mas o Emanuel está comigo. Ah, eu queria começar um negócio, mas eu não tenho um sócio. O Emanuel está do seu lado. Eu queria ir para o monte, eu queria orar mais, mas não tem ninguém disposto. O Emanuel está do seu lado, porque ele está aqui para te dar suporte para que você cresça e avance mais, amém? O segundo que eu quero dizer é sobre maravilhoso conselheiro. Ah, irmãos,
só sabe o valor do Jesus maravilhoso conselheiro, aquele que um dia precisou de conselho e não teve. Irmãos, eu queria fazer uma pergunta para nós aqui hoje. Quanto vale o conselho de um grande amigo? Quanto vale um conselho? As pessoas hoje, irmãos, estão pagando rios de dinheiro para que coaches dê para elas conselhos. Isso é bom. Pessoas estão, sabe, às vezes desesperadas para que outros pastores, outras pessoas dê conselho. E às vezes, irmão, na hora que você mais precisa de um conselho, você não tem. Porque às vezes você vai se encontrar em situações que é igual lá na escola. Na escola você passa o mês todo estudando, mas na hora da prova é você a prova e o professor. Amém? Então nesse momento você fala assim, o que fazer? Você está fazendo uma prova com consulta, só que a consulta não é o amigo do seu lado, a consulta é o dono da prova. Deus está dizendo para nós que Ele é o maravilhoso conselheiro, irmãos. Talvez você entrou aqui hoje e precisa de uma direção, e às vezes você fala assim, nossa, Deus podia tanto me dar uma direção. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta, porque o Deus que te ouve em oculto vai te responder e vai te honrar publicamente. Irmão, se você precisa de conselho e tem Jesus, o conselho é maravilhoso. Fala comigo assim, pessoas podem dar bons conselhos, mas o de Jesus é maravilhoso. O que você prefere, um bom conselho ou um conselho maravilhoso? Tenha o conselho de Jesus. Esse é o Jesus que nós servimos. Às vezes, irmão, nós estamos perdidos, mas Ele vai nos dar o caminho. Jesus é o Waze do céu na nossa vida. Só precisa ser instalado. O problema é que às vezes sua memória está cheia demais e não dá para instalar o novo aplicativo. Jesus é a direção. Jesus é aquilo que o Waze significa o quê? Facilidade ou fácil. Jesus, Ele torna para você aquilo que é difícil em Waze. Ele torna para você coisas difíceis em fácil. Por quê? Porque um conselho de Jesus vale mais que conselho de qualquer homem dessa terra. O que acontece? Ficamos desesperados buscando homens e não buscamos o dono dos homens. Ficamos às vezes perturbados porque... ainda mais quando você vai perguntar a pessoas sobre algo que tem como ter opções diferentes. Exemplo, uma roupa. Eu estou ali, às vezes, comprando uma roupa, e eu levo alguém que gosta de roupa amarela, e eu levo outro que gosta de roupa vermelha. E aí eu estou ali para experimentar. As pessoas sempre vão dar conselho segundo o gosto delas. É muito importante você ter a presença de Jesus, porque as pessoas estão querendo que Deus fale com ele. Mas eu queria te falar, irmãos, que Deus não vai usar homens para falar com você. E se Ele falar é porque você está muito ruim de ouvido. E se Ele falar é porque você não está ouvindo o que Ele quer que você ouça. Porque geralmente quem tem intimidade com Deus, Deus não fala, Deus confirma. Deus vai poder usar um profeta ou alguém do tipo, mas Ele vai só confirmar. Irmãos, ontem, para a honra e glória do Senhor, estava pregando num culto de jovens, e poucos jovens assim, e o culto virou, né? Uma especialidade que eu tenho, né? De fazer culto normal, virar culto profético. Eu comecei a... Oi, irmãos, e de repente uma moça lá, e ela não acreditava em revelação. Você já viu alguém assim? Que delícia, eu amo isso, porque nesses momentos que Deus vai fazer, irmão, e eu entregando para ela uma palavra, e Deus me mostrou o pensamento dela. Falei assim, meu Deus, eu tô ficando doido. E eu comecei a ver assim, ó, escrever uma palavra de fogo, assim, ó, dúvida. Aí eu falei assim, você está duvidando que Deus está falando com você? Então eu vou falar com você uma coisa que só você e Deus sabe. Aí ela ficou assim, olhando pra minha cara, já estava, né, meio assim, assustada. E eu falei assim, o que a palavra abuso sexual significa na sua vida? Mas essa minha caiu dura lá. Ela falou assim, pastor, nem a minha mãe, ninguém sabe disso. Eu fui abusado assim. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente fica impressionado com essas coisas. Só que eu estava pregando ontem sobre Natanael. E quando Jesus fala, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Ele fala, eu creio que você é o Messias. Eu falo assim, mas você está assustado por quê? Porque eu te falei que eu te vi? Eu te falei que eu te revelei, eu sei lá, debaixo daquela figueira. Mas não fica assustado com isso não. Você vai ver coisas maiores. Ei, aquele que está com Cristo, irmão, não vai ficar assustado simplesmente, sabe por quê? Porque você vai começar a vir no culto e quem vai começar a revelar os outros é você. É você que vai começar a entrar nos... Ô moço, eu não sei porquê, mas Deus está mandando eu te falar. Eu vi isso, eu vi aquilo. Sabe por quê, irmão? Porque não é só para revelar, é para dar destino.
Sabe uma coisa que Deus tem falado comigo, Rafael? Não busque só trazer uma palavra de conhecimento, busque também dar uma palavra de conhecimento para que as pessoas tenham destino. Sabe por quê, irmão? Uma coisa é alguém te revelar o seu passado, isso até a cartomante faz. Até no espiritismo eles fazem. Agora outra coisa é te dar um destino. E Jesus é um conselheiro para o futuro. Jesus sabe o seu amanhã sem você ter vivido o seu hoje. Jesus, ele é mais atual do que o jornal que vai começar amanhã, irmão. Sabe por quê? Porque ele tem as novidades do alto. Quem vive na eternidade, meu irmão, não está impressionado com o que está acontecendo lá no sul. Quem vive na eternidade não está impressionado com o que ainda vai acontecer. E vocês pensam que é só isso, vai vir muito mais tragédia que a gente não tem noção. Mas uma coisa eu tenho para você: o Emanuel vai estar com aquele que está nele. Então, irmão, sendo qualquer potestade, principado que tentar contra o Brasil ou contra o mundo, quem está com o Emanuel não está sozinho. Oh, aleluia. Oh, irmão, é tempo de ter Jesus. Fala para alguém: é tempo de ter Jesus. Oh, irmão, é tempo de estar firmado em Jesus. Se você não estava crente, começa a ficar. Por quê? Porque se você estava, irmão, na areia, começa a fincar na rocha. Por quê, irmão? Porque vai abalar as estruturas. Nós estamos impressionados com guerra, irmão. Onde a Bíblia já dizia: não vai ter só guerra, rumores de guerra. Nós estamos impressionados de um pai matar um filho. Esse dia para trás eu estava vendo lá, pai matando um filho. Irmãos, esse tempo agora, Deus me abriu uma porta para mim. Está fazendo ali o meu estágio. Ali no CRAS aqui de Sarzedo, lá do bairro Brasília. Projeto social. Vocês não têm noção de quantas crianças aqui em Sarzedo, aonde? São abusadas sexualmente. Crianças. Quando eu fui começar a ver os perfis das crianças, irmão, é quase tudo a mesma coisa. É pai e mãe que fica o dia inteiro trabalhando, não dá atenção para o filho. É pai e mãe que deixa qualquer um. É por isso que as mães solteiras aqui precisam olhar muito antes de colocar um homem dentro de casa. E eu sei que muitas vezes vocês não arrumam um marido ou alguma coisa do tipo, porque vocês pensam na família e está certa mesmo. Assim também o pai, arrumar qualquer madrasta. Porque, irmãos, a gente pensa que só acontece com as meninas, acontece com os homens também. Mas entenda uma coisa, irmãos, as coisas só vão piorar. Só vão piorar. A gente não tem dimensão que tem famílias aqui na cidade que precisam de auxílio de gás, porque não tem condição de colocar gás em casa. Então entenda uma coisa, irmão, as coisas não são fáceis, mas Deus está dizendo, quando o Emanuel está conosco, você tem que orar pelos seus filhos, irmãos. Nós temos que orar, porque eu não consigo me enquadrar numa situação dessa. Mas Deus é aquele que vai na escola com meu filho, é aquele que vai na faculdade com seus filhos, é aquele que entra no supermercado. Por quê? Porque Deus é Emanuel, e Ele não só é Emanuel, mas Ele também é conselheiro. Quando você tem Jesus, você tem um conselho maravilhoso. Ele pode te dar ideias que homem nenhum pode te dar. Às vezes você precisa de uma ideia, irmão, principalmente os empresários. Às vezes você precisa de uma ideia, de uma estratégia, e aí você fica lá no Facebook, lá pesquisando, né, as empresas dos outros. Isso aí também é bom, mas não é só isso. Às vezes você fica lá no Instagram, olhando, deixa eu ver a estratégia que alguém está usando. Mas entenda, irmão, se você orar, fala comigo assim, uma estratégia que Deus me der, vale muito mais que qualquer estratégia do homem. Uma geração sem oração tem que viver pagando curso online para aprender o que a Bíblia já está ensinando há mais de 2000 anos atrás. Porque quem ora ouve a voz de Deus. E quando ouvimos a voz de Deus, temos um conselho maravilhoso. Eu tenho que passar isso, tá bom? Tinha tanta coisa para falar, mas glória a Deus. Deus poderoso, Jesus também é maravilhoso conselheiro, e Ele também é Deus poderoso. Em um tempo que homens lutam por poder, nós temos um Deus todo-poderoso. Homens têm lutado por poder, mas nós carregamos o dono de todo o poder dentro de nós. E a minha Bíblia diz que quando Jesus está na nossa vida, Ele é Deus poderoso. E se Ele é Deus poderoso, operando... Ah, meu Deus, já era para você ter chegado nesse culto comigo. Operando Deus, quem impedirá? Diga comigo, quem tem Jesus, tem um Deus poderoso.
O que tem tentado te parar, minha filha? O que tem tentado te parar, meu filho? Você tem um Deus poderoso. Ah, mas não tem jeito para você, porque para Ele tudo posso naquele que me fortalece. Ah, mas não tem saída para você, porque Ele é o caminho no meio do deserto. Ele é Deus Todo-Poderoso. Jesus, a Bíblia está dizendo, sou eu que estou dizendo não, a Bíblia está dizendo que Jesus é Deus poderoso. As pessoas não têm problema de aceitar Jesus como profeta, irmãos, mas quando fala que Ele é Deus, entra um conflito. Por isso que Jesus vira para os discípulos: o que eles dizem que eu sou? Um grande profeta. O que eles dizem que eu sou? Que você é Elias, que você é isso, aquilo. Aí Ele fala assim: e para você, gerando vidas, quem eu sou? Para nós, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus, diga-me assim: Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Quando você faz isso, o mundo espiritual vira todo, irmão. Porque eles não querem aceitar Jesus como Deus. Porque quem reconhecer Jesus como Deus será salvo, tu e a tua casa. Se você tiver Jesus, você tem um Deus Todo-Poderoso. Quarto, já estamos acabando. Pai eterno. Deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Quem está comigo? Amém. Todo mundo é filho de Deus? Dividiu, hein? Todo mundo é filho de Deus? Todos somos criatura de Deus. Por isso que a palavra diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Todos que não creram ainda em Jesus é somente uma criatura. Mas se tem alguém aqui hoje que crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele também é um Pai eterno. Sabe por que eu gosto da palavra Pai eterno? Porque eternidade não tem fim. E Ele está dizendo: você pode até querer deixar de ser filho, mas eu serei um Pai eterno para todos sempre. É só você voltar para casa que o Pai vai estar de braços abertos te esperando. É que nem o filho pródigo. Ele foi, quase comeu ali lavagem, foi se perder, mas quando ele volta para a casa dele, o pai já estava na entrada esperando ele. E tem um Jesus aqui hoje dizendo para alguém: eu estou de braços abertos, te esperando você de volta, porque eu sou Jesus e o meu nome significa Pai eterno. Ele não vai deixar de ser seu pai, ele vai te amar para todos sempre, porque se você for filho de Cristo, sempre será filho dele. Eu queria que você dissesse isso comigo: eu sou filho, muito amado do meu Pai. Oh, irmãos, receba uma porção de amor sobre a tua vida. Receba uma porção de amor, porque às vezes você está dependendo do amor dos homens, enquanto você tem o maior amor. Os homens te amar, isso é muito bom, mas quando você tem o amor de Deus, você é completo, você é completa. As pessoas podem te abandonar, te entristecer, você pode passar por problemas, mas quando você tem um verdadeiro amor, a palavra diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Quem tem Jesus tem um Pai eterno, meu querido. Quem tem Jesus não precisa ter medo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do... Canta isso com fé. Eu sou filho de... Só os filhos de Deus manifestam na presença dele. Só os filhos de Deus. Oh, meu Deus do céu. Irmãos, nós estamos querendo ter um relacionamento com Deus, somente de Deus, somente de divindade. Isso é bom, mas tenha relacionamento de filho. Chegue no seu pai com ousadia, sinta o amor dele, sinta, sabe, o que Deus tem para a sua vida. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, mas eu queria te dizer, a referência de pai que você não teve, o Senhor tem a referência.
Sabe, irmãos, às vezes é tão difícil eu me relacionar com Deus como pai, por causa da referência paterna que eu tive. Às vezes é tão difícil, sabe, relacionar a palavra pai com Deus, porque quando eu vou falar pai, tem algo no meu drive mental, no meu subconsciente, que quando a palavra pai fala, vem uma imagem do meu pai paterno. E glória a Deus pela vida do meu pai, glória a Deus por tudo que ele fez e do jeito que ele fez também. Mas eu tenho que aprender que a maneira de eu expressar a paternidade não pode ser com a maneira que eu aprendi com o meu pai, avô, bisavô. A maneira de expressar a paternidade tem que ser com a paternidade de Cristo. Sabe, um pai amoroso, um pai que vai sempre, sabe, trazer boas palavras, um pai que vai estar presente em todos os momentos. Porque, irmãos, tem muitas pessoas aqui, e eu sinto de dizer isso, órfãos de um pai vivo. É tão difícil você ser órfão de um pai vivo. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que a orfandade de um pai que morreu, ela é dolorosa, e sim é dolorosa, mas a maior orfandade é de um pai que está vivo, mas não é presente. Sabe, irmãos, quando nós temos a presença de Jesus, ela completa o vazio de paternidade em nós. Ela preenche, sabe, aquelas lacunas, sabe, eu estava falando aqui sobre a questão do abuso sexual, e é muito bom a gente falar isso, que esse é o mês da conscientização sobre isso, o abuso sexual infantil, e a maioria dessas pessoas que passam por isso é porque não tem uma paternidade, e aí começam a confundir o carinho que queria do pai como um carinho que vai suprir outras coisas. Começam, irmãos, a colocar uma mulher que não teve um pai forte, não vai ter um marido forte. Porque geralmente ou ela vai querer ser a mãe do marido, ou ela vai querer, talvez, sabe, ser a filha do marido. E o seu marido não é para ser nem o seu pai, e nem é para ser seu filho, ele é para ser seu marido. E muitas pessoas não têm essa identidade do que é ser marido ou esposa, porque não teve uma referência em casa. A referência que você teve do marido era o seu pai tratando a sua mãe de qualquer maneira, ou fazendo coisas do tipo de agressão, do tipo de traição, e quando você fala essa palavra, você não consegue ter uma identidade, então aí você começa a se relacionar de outras maneiras, mas entenda algo, Jesus pode curar isso. Jesus pode entrar nesse vazio da sua vida e mostrar para você que toda a orfandade pode ser suprida nele, e Ele pode tirar a orfandade e trazer a paternidade eterna sobre a tua vida. Eu sinto de Deus dizer que Deus está curando algumas pessoas aqui, porque você precisa sair dessa bolha de orfandade. Você precisa saber que você é uma filha, um filho muito amado, você é muito amado por Deus. O amor dele supera todas as faltas que você teve. O amor dele lança fora todo o medo. Recebam amor, irmãos. Eu sinto em dizer de novo, receba mais um golpe de amor do Senhor, porque você será completo, sem esperar que outros te completem. Você vai ser completo para completar outros? Não, você vai ser completo para que você venha ajudar outros a se completarem. Porque uma pessoa completa vai dar destino para outra se completar também. Seja curado. E por último, príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. A paz que eu tenho vos dou. E não é como o mundo a dá. A paz que excede todo o entendimento. Às vezes você está precisando de paz, irmão. Quem aqui já tentou fazer uma prova de cabeça quente? Sabe aquele dia que você tem que resolver um problema? Quem aqui já fez exame de carteira e tomou pau? Fala não, fala não. O que aconteceu naquela hora, irmãos? Você até tentou, mas a sua cabeça estava tão preocupada e você não conseguiu. Por quê? Porque, irmãos, você não consegue fazer nada sem paz. As irmãs que fazem comida aqui. Ixi. Os maridos tá tudo Masterchef? As irmãs que fazem comida aqui. Eu não sei se isso é verdade. Talvez a dona Ruth vai poder falar com mais prioridade. Cozinheira de mão cheia. Quando o nosso temperamento não está muito bom, o tempero também não fica.
Tem comida, irmãos, que a gente come, que a gente fala assim, essa comida tá com gosto de amor. Sim ou não? Ô, irmão, é só você comer um churrasco que eu faço e um churrasco que outra pessoa faz. Ô, irmão, é sério, eu ponho a mão, é o amor. Eu amo, irmão, só de eu falar que eu já começo a ficar... Irmãos, você tem que fazer com amor. Por quê? Porque a pior coisa que tem é quando você não tem paz para fazer alguma coisa. E quando você está sem paz, irmãos, o inimigo, ele sabe como te atingir. Ele começa a te colocar para tomar decisões. Irmão, diga comigo assim, tempos de guerra são tempos de luta, não de decisão. A gente não tem tanta experiência de guerra assim, mas às vezes eu pesquiso algumas coisas e eu gosto de ver essas coisas. Você sabia que tinha um acordo entre os exércitos de uma pausa? Era um tratado de pausa ali, de paz. Para quê? Para que eles pudessem descansar, se alimentar e também montar estratégia. Sabe por quê? Porque na hora da guerra é tiro, porrada e bomba. Mas Deus está dizendo para nós, irmãos, você precisa parar. Eu sinto Deus falando com alguém. Você tem que dar uma pausa, organizar suas ideias, ter paz para projetar, porque você está vivendo assim, ó, num turbilhão. Você não consegue projetar nada, você não consegue desfrutar, por quê? Porque a sua vida não tem, você não sabe ter uma agenda. Isso eu descobri na psicologia, que quem não faz uma agenda, os outros vão fazer uma agenda para ele. Se você não se limitar, se você não fazer os seus limites, ter tempo de paz, tempo de qualidade, você nunca vai conseguir desfrutar. Ei, irmãos, Deus quer uma igreja viva, curada, que tem em Cristo. Aí você fala assim, pastor, mas eu não tenho tempo para ter paz. Então entra no alfa e ômega, no tempo do Kairós de Deus, que é Jesus. Jesus, eu não estou tendo tempo para descansar, não estou tendo tempo para isso, mas eu recebi uma palavra que o Senhor é o príncipe da paz. Eu preciso de paz agora. Então Satanás, tira agora da minha vida, tira da minha casa essa tribulação. Eu vou entrar para um ambiente de paz, porque eu vou entrar em Jesus, e Jesus é uma paz completa, porque eu preciso de estratégias para vencer, eu preciso de avançar, eu preciso prosperar, eu preciso de resolver coisas sérias, e por isso eu preciso de paz na minha vida. A paz é a shalom, e shalom quer dizer paz completa. Não é só uma paz momentânea de uma praia, não recebeu, perdeu. Não é só uma paz momentânea, né, de uma viagem legal que você vai fazer. Não adianta você viajar para um lugar de paz sem uma paz interna. Maior do que um lugar de paz é ter Cristo. A paz que excede todo entendimento em nós. E se você tem paz, você tem tudo. Você não sabe, mas essa pessoa que está do seu lado às vezes nem dorme direito. Você não sabe, mas as preocupações dessa pessoa do seu lado já fez ela pensar em tirar a própria vida. Você não sabe, mas às vezes a tribulação que tem, às vezes tomado conta de algumas pessoas aqui, e mesmo que você por fora esteja linda, lindo, mesmo que por fora você esteja mostrando que está bem, mas Jesus está dizendo, eu conheço o seu interior, e no seu interior precisa de receber a shalom, a paz. E essa paz é a paz completa. E essa paz completa, ela tem um significado original. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Tem algumas coisas na nossa vida, irmão, pelo menos é assim, quando está quebrado não tem como mais utilizar. Então Deus está dizendo, nada quebrado. Sabe, nada faltando, irmãos, a pior coisa que tem é quando está faltando dinheiro na conta. Quer ver um homem, irmão, estressado? Um homem cabeça doida é tirar o dinheiro da conta. Quando o homem não tem dinheiro para pagar as dívidas, ele fica perturbado, irmão. E as irmãs têm que orar pelos homens perturbados, para que eles tenham condição financeira. E não só isso, mas as irmãs também precisam ajudar os homens a economizar, ajudar os homens a ter sabedoria na compra. Por quê? Porque às vezes, irmão, eu sinto de Deus falar isso aqui, o seu marido não tem paz porque você está tirando a paz dele. Às vezes você está cobrando demais, às vezes você está, sabe, às vezes colocando peso demais, e ele só precisa de uma mulher que vai ser ajudadora.
ela vai ajudar a ter paz na sua vida e não tirar ela, irmão. Entenda algo, Deus está querendo que nós venhamos ter paz e dar paz para os outros também. Fala assim, o sinal de uma pessoa que tem paz é que ela dá paz para os outros. Sim ou não? Uma pessoa sem paz tira a paz de todo mundo. Coloca alguém aqui no nosso meio estressado para você ver. Irmão do céu, vai tirar a paz de todo mundo. Eu vou te dar o último exemplo aqui para a gente orar e ir embora o jogo do Marcos hoje. Os meninos começaram perdendo de 1-0. Um jogador deles foi expulso. Chamei o Marcos para perto e falei assim, filho, papai está aqui. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Chama os seus 2 amigos lá, que é o zagueiro. Chamei os 2 meninos. Falei, ó, você vai marcar o camisa 11, não vai deixar ele fazer nada. Você vai ficar em si, não deixa jogar. E o outro lá, você vai lançar a bola. O técnico, né? Dá licença, viu, Jennifer? Tomei o seu lugar hoje. A Jennifer que é a técnica. Irmãos, e os meninos tá. No final, irmãos, uma falta. Falei, e agora? Aí foi, meteu um gol de falta. Passou ali mais 5 minutos, um pênalti. Os meninos conseguiram, sabe por quê? Porque o outro time perdeu a paz. Às vezes, irmãos, quando alguém perde a paz, faz um time todo perder. Mas se tem alguém para trazer uma palavra de paz, pode estar todo mundo perdendo, que Deus pode fazer virar o jogo. É por isso que temos que ter Jesus como a paz, a base da nossa vida. Porque Ele faz da derrota virar vitória. Ele faz, irmãos, olha para você ver, numa guerra, Josafá ele estava agora indo para uma guerra, e ele antes de ir para aquela batalha, ele orou ao Senhor, e Deus falou com ele assim, Josafá, pode ficar em paz, pode ficar em paz, porque nessa peleja, tu não tens que pelejar, eu pelejarei por você. E quando eles sobem lá para o monte, irmãos, e eles chegam lá, Deus colocou um exército contra o outro. E o próprio exército que se levantou contra Israel se mataram. E quando eles chegaram lá, só desfrutaram do despojo. Por quê? Porque quem ora antes da peleja vai ter paz para pelejar. Ei, Deus está dizendo, a oração te prepara para a peleja. Por quê? Porque quando você está orado, você entra na guerra, porque a guerra todo mundo aqui vai passar, amém? Mas quando você orou antes de entrar nessa guerra, pode ter certeza, você vai estar nessa guerra dizendo assim, eu estou em paz, porque a pior guerra não é a que se vive fora, mas é a que se vive dentro. Porque tudo por fora pode estar na mais perfeita paz. Se tiver uma guerra aqui dentro, acabou. Agora, se você tiver guerra aqui dentro, se você tiver paz, por fora pode estar a maior guerra. Você vai vencer. Fique de pé onde você está. Queria orar para que algumas pessoas aqui recebessem o Emanuel. Talvez algumas pessoas aqui precisem do Emanuel. Você precisa de resolver alguma coisa. Você precisa que alguém vá com você e o Emanuel vai. Eu quero orar para algumas pessoas aqui que precisam, talvez, sabe, do conselheiro. Às vezes você está precisando de um conselho na sua vida sentimental. Às vezes você está precisando de um conselho para a sua empresa, para os seus negócios, para o seu filho, para alguém da sua casa. E Jesus, Ele é o conselheiro. Talvez você está precisando, sabe, de um pai. Irmãos, nada melhor que um abraço de um pai. Quando o pai, ele abraça o filho, é por isso, cadê os pais aqui presentes? Os pais homens. Nossa. Levante paz, ó Deus. Cadê os pais homens? Amém. Olhe para o seu filho, ainda que ele não entenda, fala, eu te amo. Irmãos, o Marcos está ali. Cadê o Marcos? Vem cá, Marcos. Olha, ele vai vir. É jogador. Jogador caro. Corrente de ouro já chegou, só falta o dinheiro. Amém, filho? Quero dizer diante dessa igreja que eu te amo, viu? Olha como é que ele fica. Tá quase meu tamanho, né, igreja? Meu primogênito, tá? Te amo muito. Você é um filho muito amado, tá bom? Você joga muito. Só não joga melhor que eu. Mas você joga muito, tá bom? Você é muito amado. Viu? Por mais que seu filho, pode voltar lá. Por mais que seu filho fique assim igual o meu, sabe? Vergonha, fala. Porque isso faz falta. Porque quando alguém lá fora for falar um eu te amo mentiroso, ele já recebeu um eu te amo verdadeiro em casa.
E ele vai saber identificar o que é um eu te amo falso de um verdadeiro eu te amo. O primeiro amor da sua filha é você, pai. O primeiro, é por isso que eu estou deixando, meu filho, eu estou deixando o nível lá em cima com a Sara. Porque na hora que chegar esses pés de chinelo aí, eu já estou pensando no cara, já estou com raiva do cara antes do cara vir. Eu já pensei em comprar a arma aqui, eu estou imaginando Carlitinho, eu já chegando nele, enquadrando. Tá amarrado, em nome de Jesus. Mas se eu tiver porte de arma, eu posso colocar assim. Olha o que eu comprei, olha o que eu comprei. Está amarrado em nome de Jesus. A minha arma é Deus. Mas é sério, pai. Deixa o nível lá em cima. Mostra para sua filha que você é o primeiro homem dela, que aí na hora que chegar os canela frouxa, não vai chegar nela de qualquer jeito. Vai saber assim, essa menina foi amada em casa. E aí você pode falar, se você der menos para ela que eu dei, você tá lascado comigo. Porque eu não vou pegar uma arma não, mas eu vou para oração, em 3 dias você cai duro. Vai tocar para você ver. Fale que ame, amém, irmãos? Porque isso vai trazer paz. Às vezes você está precisando, sabe, de um Deus poderoso, porque, Jesus, o que você está passando é só Deus. Às vezes você está aqui falando assim, Deus é só um milagre. Eu sou Deus poderoso. E por último, a paz. A paz que excede todo entendimento. E nós vamos adorar esse Deus com tudo que temos, tudo que somos, porque Ele é Jesus. Ele é o nosso Deus. Aleluia.